Bom dia para você que está acordando agora ou que está saindo aí, se preparando para o trabalho. Nós estamos iniciando o nosso programa Meditações Ponto de Partida. Nossa proposta aqui todas as manhãs é estudar um texto da Bíblia e tirar lições práticas para o nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma vida mais feliz e entender os propósitos de Deus para cada um de nós, ok? E nós estamos aqui estudando durante essa série sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte, que na realidade são ensinos de Jesus, são conhecidos assim como Sermão do Monte. E nós estamos aqui durante segunda a sexta-feira sempre refletindo sobre isso, e nos domingos a gente amplia os temas às 8 horas da manhã e você é nosso convidado especial. Vamos ao tema de hoje? Bem, o tema de hoje ele está em Mateus capítulo 5, verso 27 em diante, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério, eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e o jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Essas são palavras difíceis, não é verdade? E aqui nós precisamos refletir um pouquinho. O que Jesus quis dizer com isso? Bem, no reino de Deus, tão importantes são as ações quanto as intenções. E isso você precisa gravar. Por exemplo, no julgamento humano, uma pessoa que tirou a vida de outra. Então, o juiz ele não julga a intenção, se ela estava se defendendo. Talvez julgue aí as consequências de tudo isso, ou até mesmo alguns detalhes, mas no fundo, no íntimo da situação, não se julga as intenções, se julga o fato. No caso, no reino de Deus, as intenções são tão importantes quanto as ações, você entende? Então é por isso que Jesus fala aqui usando a questão do adultério. A palavra aqui, não é, que é a palavra no grego, é blepo, que significa considerar ao olhar. Então, obviamente que a gente olha para todo mundo, mas aqui é uma consideração. Sabe quando você alimenta pensamentos que não deveriam alimentar? É nesse sentido. Então, o tema aqui tem a ver com o julgamento de Deus em relação às intenções. Eu posso, por exemplo, ajudar muitas pessoas pobres. Eu posso dar dinheiro para os pobres. Eu posso alimentar, quem sabe, todos os famintos no mundo. Mas se a minha intenção for ruim, para Deus não teve valor. Você entende isso? Um dos exemplos que a gente vê isso na Bíblia é, por exemplo, a oferta da viúva pobre. A viúva pobre deu lá uma moedinha de nada, enquanto muitos homens ricos, fariseus, saduceus e outros líderes dos judeus na época estavam dando quantias enormes de dinheiro. E Jesus disse assim, aquela mulher deu muito mais do que eles. Alguém pode dizer assim, mas como assim? Jesus não sabe fazer conta? Claro que ele sabe fazer conta. A questão é que Jesus estava se referindo à intenção daquela mulher. Aqueles homens estavam fazendo aquelas ofertas para se vangloriarem, para mostrar que eram bons, para tentar ter uma posição, um status melhor na sociedade em que eles viviam. Mas aquela mulher estava até meia constrangida, escondidinha, dando ali o que ela tinha, que era tudo. E Jesus disse assim, tá vendo? Ela está dando tudo. A intenção é que vale. É claro que pelos frutos nós conhecemos as pessoas, Mateus 7 nos apresenta isso. Mas a gente precisa entender que esses frutos devem ser resultado de boas intenções. E Jesus está dizendo assim, cuidado com as suas intenções. E aí o texto é mais forte ainda, porque diz assim, se a tua mão, né, se teu olho está fazendo você tropeçar, melhor arrancar. É claro que aqui é uma hipérbole. Jesus não quer que você se mutile, em hipótese alguma, mas aqui a entrega da vontade é representada com arrancar o olho ou cortar, não é, uma parte do corpo. Você está entendendo? Então, Jesus usa uma expressão para poder mostrar para cada um de nós a necessidade de nós colocarmos os nossos pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus. É importante a gente ter bons pensamentos. Quando a gente tem bons pensamentos, a gente vai ser uma pessoa muito mais feliz, sabe? Uma pessoa sem malícia, alguém que vive, não é, sempre tentando fazer o melhor, o bem-estar dos outros. Se a gente vivesse nessa vibe, como diz a meninada, né? Pensando no bem dos outros, refletindo sempre, não é, fazer o melhor para que as pessoas possam sentir bem, nós mesmos seríamos pessoas mais felizes.
E Jesus, então, ele termina com essa parte tão forte, né? Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro e ir para o inferno. Então, mais uma vez, a ideia de que o reino de Deus é mais importante do que essa terra. Então, sempre Deus mostrando para a gente de que a gente tem ações nessa terra que podem redundar em efeitos na eternidade. Então, que a gente possa cuidar das nossas entradas da alma, dos nossos olhos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aonde nós vamos. Tudo isso nos ajuda a ter uma vida melhor e uma vida de maior dedicação ao nosso Deus. Você quer saber mais sobre esses temas? Você quer se aprofundar mais sobre outros temas da Bíblia? Talvez você tenha dúvidas aí e gostaria de conhecer mais sobre como a Bíblia apresenta outros assuntos, como ela se apresenta a cada um de nós. Aqui do programa Ponto de Partida nós te oferecemos essa revista gratuita. Basta você acessar esse QR Code e você então receberá gratuitamente. E se você quiser, até mesmo alguém pode te ajudar, não é? Para você então entender melhor. Tem perguntas, respostas que você vai encontrar na sua própria Bíblia, tá bom? E mais uma vez eu quero lembrá-lo que seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Pense nisso e nos encontramos no próximo programa.